Olá, tudo bem? Como é que você está? Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo. Nós estamos agora no capítulo 17 do livro de Apocalipse. Nós estamos tornando esse livro mais fácil, mais acessível. Um livro que todo cristão deveria amar, todo cristão deveria ler, porque é o único livro na Bíblia que está dizendo que aquele que lê é abençoado, aquele que ouve é abençoado e aquele que pratica aquilo que está escrito nesse livro é abençoado. O diabo tem colocado medo e dificuldade para as pessoas entenderem esse livro ou fazerem uma leitura. Sim, de fato, é um livro com figuras de linguagem, mas nada que a Bíblia mesma não explique a ela mesma o sentido de todas essas figuras. E hoje, nesse capítulo, nós vamos encontrar uma mulher que está muito bem adornada, vestida com roupas caríssimas, com joias preciosas. Ela tem uma taça de ouro na mão e nessa taça tem muita bebida. Ela está sentada numa besta e ela tem atraído muitas pessoas para si. Muitos caíram no canto da sereia, por assim dizer. E eles estão agora afastados de Deus, estão com medo de Deus e serão alvos do juízo de Deus. Nesse capítulo nós vamos encontrar que essa grande meretriz ela vai cair, ela vai ser julgada. E mesmo aqueles que se utilizaram dela estarão se voltando contra ela. É assim o sistema corrompido, é assim que o inimigo faz. Oferece um mundo de cor e depois você vai ter uma realidade desbotada. Fica comigo que você vai entender muito facilmente esse capítulo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e compartilhe. Vamos para o estudo. Bem, como eu falei para vocês agora na introdução, nós estamos no capítulo 17 de Apocalipse e nós temos exatamente esse resumão aí para vocês nessa tela inicial. Nós vamos ter aqui nesse capítulo o anúncio da queda da Babilônia. Vamos entender que a Babilônia é um sistema corrupto e idólatra que tem dominado reis, príncipes, os governadores desse mundo, gente importante da alta sociedade. A visão da grande prostituta, que é a Babilônia, e a besta escarlate, nós vamos entender essa figura de linguagem. E nesse capítulo nós temos diante de nós o primeiro versículo que diz assim: um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: comigo eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Então essa grande prostituta representa um sistema de corrupção e apostasia espiritual. O versículo 2 diz: os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Essa é uma metáfora para a idolatria. Como nós falamos que esse é sistema corrupto e idólatra, afastou muita gente do Criador, fazendo com que essas pessoas realmente estivessem completamente desligadas do Todo-Poderoso. E como vinho que embriaga e altera a percepção, assim esse sistema idólatra. A idolatria, ela corrompe as pessoas. E o versículo 3 agora nos diz: então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha. A interpretação é essa: deserto é um lugar de solidão, é um lugar de desolação, é lugar de julgamento ou afastamento de Deus. E percebam que a outra parte do versículo diz: havia muitas blasfêmias escritas nele. A interpretação é essa, que esse sistema é oposto a Deus, está cheio de ofensas, enganação da verdade divina, distorceram a palavra do Senhor. É por isso que diz assim: existe nessa besta muitas blasfêmias, ou nesse animal muitas blasfêmias. Está dizendo que esse é um sistema completamente oposto a Deus, que persegue o povo de Deus. Nós vamos ver isso mais adiante. Agora perceba que essa mulher está montada, isso fala de uma posição de poder ou controle sobre o sistema da besta. Essa é uma aliança promíscua, essa é uma aliança adúltera. O que o Estado e religião tem a ver? Absolutamente nada. Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Versículo 4 diz: a mulher usava um vestido de cor púrpura e vermelho vivo e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. O ouro é algo atraente. É um ouro que é ouro de tolo, reluz, mas nem tudo que reluz é ouro de verdade. Na mão ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representa as suas práticas indecentes e a imundície da sua imoralidade. Versículo 5 diz: na sua testa estava escrito o nome que tem um significado secreto. A grande Babilônia é mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Aí a interpretação é que essa religião dá origem a várias formas de idolatria, imoralidade e falsidade. E o versículo 6 diz: então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus.
Quando a vi, fiquei muito espantado. Vejo que João está dizendo que essa mulher, que tem uma aparência de religiosidade, de temor para com Deus, de muita bondade, na realidade ela estava sempre perseguindo o povo verdadeiro de Deus. Qual é esse povo verdadeiro de Deus? Aqueles que seguem a Jesus Cristo de maneira fiel. Não é só denominacional, não é só de boca. Eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Não se trata de religião, se trata aí de seguir a Jesus Cristo. Versículo 7 diz: o anjo me perguntou, por que é que você está assim tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Daqui em diante ele vai dar toda a interpretação desse capítulo, o que vai facilitar demais o nosso entendimento. Versículo 8 diz: o monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Olha só esse trecho aí que você está percebendo, que é do Apocalipse, da novela da Record, que fala exatamente do momento em que esse líder mundial vai ser assassinado, conforme está aí na profecia. Ele vai ser morto e depois ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, será pelo poder do maligno. Será ainda pior do que inicialmente. Nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, ele vai surgir como esse líder que vai promover a paz. Nós sabemos que é uma falsa paz. Na metade dessa semana, então o que vai acontecer é que ele quebra uma aliança com Israel. Ele será assassinado, mas ele vai ressuscitar. E aí então é que as pessoas vão à loucura, uma multidão ainda maior vai segui-lo, mais fielmente ainda aceitando a sua marca, que é o número 666. E ainda João continua dizendo: os moradores da terra que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para a besta. Ela estava viva, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Agora, versículo seguinte, olha o que acontece. Versículo 9. Isto existe sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. Veja bem, Roma está sobre 7 colinas. Agora, aqui está dizendo que 7 cabeças são 7 montes, que essa mulher está sentada. Ou seja, essa falsa religião estará exatamente nesse ponto geográfico. Ou seja, é de Roma. Então, nós já absolutamente já entendemos qual é o recado que ele está nos dando. Vai dizer também que simbolicamente representam 7 reis. Versículo seguinte, versículo 10 diz assim: 5 já morreram. Um está governando, o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por um pouco tempo. Versículo 11. E a besta que já esteve viva, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7, e que vai ser destruído, que vai ser morto, conforme nós mostramos naquela ilustração com aquele trecho do Apocalipse. Ok, vamos lá entender o que significa então esses 5 reinos passados. Provavelmente está falando desses 5 reinos passados, já que está se referindo a reis também nessa figura de linguagem. Então olha só, o reino do Egito, da Síria, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, e o reino presente é Roma, e o reino futuro é o da besta. Um está governando, ou seja, o Império Romano ele nunca desapareceu de verdade. O último é o da besta. Diz assim, o outro ainda não apareceu, porque o anticristo só vai se revelar depois do arrebatamento da igreja. Então o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por um pouco tempo, ou seja, será morto. É o que está dizendo. E a besta que já esteve viva, mas que agora não vive mais, é o 8º rei. Veja só, ele está incluído entre o 7º, mas ao mesmo tempo é o 8º. Como que é isso? Porque ele foi assassinado e quando ele ressuscita, então ele se torna esse 8º rei. Esse que vai surgir agora é completamente diferente na sua força, no seu caráter. Inicialmente ele pagava de bonzinho, mas agora ele virá das trevas. Aí diz que ele surgirá do abismo, ele virá com toda a força e fúria de Satanás, e ele virá agora para destruir geral. Mas vão receber autoridade para reinar com a besta durante 1 hora. Porque 1 hora, que o governo dele será um governo curto. Versículo 13, esses 10 estão todos de acordo entre si e dão à besta o poder e a autoridade que possui. Eles lutarão contra o Cordeiro, e ele os vencerá, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e aqueles que são fiéis. Veja, sempre a luta contra Cristo.
contra o povo de Deus. A perseguição será contra tudo que está atrelado a Deus. Qualquer adoração a Deus, qualquer pessoa que rejeite a marca da besta, porque entendeu que é entregar sua própria alma ao diabo, então essas pessoas serão duramente perseguidas. As nações que não entrarem nesse acordo, que não aceitarem essa liderança, também vai pagar o preço, um preço muito alto. Versículo 15, então o anjo também me disse, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Então a mulher está sentada sobre muitas águas. E águas na Bíblia, a gente já estudou isso em capítulos anteriores, se refere às nações, como está aí, a interpretação ficou bem tranquilo para a gente. Versículo 16, os 10 chifres que você viu e a besta odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo que ela tem e a deixarão nua, devorarão a sua carne e a queimarão o resto no fogo. Versículo 16, os 10 chifres que você viu e a besta odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo que ela tem e a deixarão nua, devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Versículo 17 diz, os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que Ele quer. Ninguém prevalece contra Deus. Deus permite que essas pessoas, na dureza dos seus corações, andem à sua própria maneira, seguindo os seus próprios caminhos, mas no final a armadilha estará pronta, porque eles mesmos cavaram essas covas e cairão nelas mesmo, porque rejeitaram o Criador. Eles agora estarão completamente entregues a si mesmos, à corrupção dos seus próprios corações. E por isso que Deus diz assim, Deus colocou no coração deles. Como assim? Deus colocou um limite para que toda essa idolatria, toda essa maldade, toda essa corrupção atingisse o seu ápice, e depois disso ele coloca um ponto final. Assim entre si concordarão em entregar ao monstro ou à besta a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. Apocalipse é um livro de esperança para aqueles que creem. Deus está no controle, Jesus Cristo vai colocar um ponto final em toda essa confusão, em todo esse pecado. Tudo que há de corrupção, tudo que há de maldade, tudo que há de ilícito, um dia virá a luz da justiça e serão extinguidos para sempre. 18, a mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Veja, agora deixou muito claro que é a grande cidade. Essa mulher está se referindo àquela cidade que está entre os 7 montes, que é Roma, e o Império Romano perseguiu muitos cristãos e vai pagar por isso. Ok, muito obrigado então pela sua companhia até esse presente momento. Espero que tenha sido bênção para a tua vida. Até a próxima lição.